Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Uma boa tarde para todos os meus ouvintes. Nesse sábado, glórias a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Né? Deus é fiel. Deus é fiel. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma tarde abençoada. Gostaria que os meus irmãos e as minhas irmãs, todos vocês, colocassem os seus objetos, né? Como eu sempre inicio aqui o programa, para que todos coloquem assim, uma foto, chave, glórias a Deus, uma peça de roupa, remédio, processo, um copo de água, para que a gente possa orar aí, para quebrar a maldição, glórias a Deus, aleluia, que está emperrando e bloqueando a nossa vitória, amém? Glórias a Deus, aleluia, mais uma tarde abençoada, só tem que agradecer a Deus, obrigado, agradecer também ao povo, aos meus ouvintes, glórias a Deus, aleluia, que nessa semana entraram em contato comigo, falaram para mim, glórias a Deus, aleluia, que muitas coisas aconteceram sobre a vida deles através desse programa. Eu sou muito grata, gratas ao Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, tem que abrir o coração mesmo, deixar o Espírito Santo de Deus entrar, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, glórias a Deus, aleluia. Aleluia, e perseverar pelas causas impossíveis, sim, da nossa vida, amém? Hoje eu vou estar aqui com o evangelista, o David, glórias a Deus, aleluia, que daqui a pouco ele está chegando, um homem de Deus, na qual ele vai também passar uma mensagem do Senhor, uma saudação, uma palavra, algo ali, glórias a Deus, aleluia, para que entre nos lares de vocês, glórias a Deus, aleluia, que venha fazer com que todos vocês venham se surpreender, não só na palavra, mas sim abrir o coração para que o Espírito Santo de Deus ele possa entrar, ele possa agir sobre as nossas vidas, amém? Meus irmãos e minhas irmãs, prepara o copo de água, uma peça de roupa, foto, glórias a Deus, chave da casa, chave de carro, chave de motos, remédio, processo que estão parados aí, glórias a Deus, aleluia, né? Glórias a Deus, aleluia. Vou dar início aqui à oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa tarde, Pai amado, Pai querido, nos colocamos diante da Tua casa, Senhor, para que o Senhor entre com a Tua providência sobre as nossas vidas aqui na terra, Senhor, que o Senhor venha nos cobrir, que o Senhor venha nos selar, que o Senhor, glórias a Deus, aleluia, venha repreender todo o mal, toda a seta do inimigo sobre a nossa vida aqui na terra. Glórias a Deus, aleluia, entra com as tuas mãos poderosas sobre a nossa vida, glórias a Deus, aleluia. Ah, Jesus, vai quebrando, vai repreendendo, meu Deus, todo o mal, tudo aquilo que vem para tirar a nossa paz, tudo aquilo que vem para tirar o sossego, a paz dos teus filhos, das tuas filhas, que nessa tarde, meu Deus, o Espírito Santo de Deus possa entrar nos nossos lares, repreender toda a fúria do inimigo, tudo aquilo que está sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Glórias a Deus, aleluia, Pai amado, Pai querido, nos repreende todos os males, Senhor, toda seta, Senhor, tudo aquilo que lançaram sobre as nossas vidas, palavra de maldições, palavra de derrota, porque eu sempre costumo falar, meus irmãos e minhas irmãs, que quando nós iniciamos o nosso dia orando, sempre terminaremos o dia agradecendo, né? Gratidão ao nosso Deus sempre pela nossa vida, pela nossa saúde, pelos nossos filhos, pelo nosso pão de cada dia, por tudo aquilo que Deus faz por mim e faz por você. Glórias a Deus. Aleluia. Quero que todos vocês, glórias a Deus, a irmã Celeste, glórias a Deus, um grande abraço para você, irmã Celeste, a irmã Marilda, glórias a Deus, aleluia, tanta gente
Glórias a Deus, aleluia, que não dá nem pra gente falar todos os nomes aqui, porque é muita gente, o tempo é corrido aqui, glórias a Deus, aleluia, mas saibam que todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, moram no meu coração, glórias a Deus, aleluia, já faz parte aqui do nosso programa, todo sábado, à 1 da tarde, Mulheres com Visão Diária, amém? Glórias a Deus, aleluia, então vamos orar em cima dessa água aí, que todos vocês, glórias a Deus, aleluia, possam colocar a sua mente no Espírito Santo de Deus, inclinar, glórias a Deus, aleluia, sua cabeça para o alto, né, onde vem o nosso Senhor, que fez o céu e a terra, dono do ouro e da prata. Glórias a Deus, aleluia, Pai amado, Pai querido, nessa tarde, Pai. Aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego, Senhor, esses copos de água, todas essas águas, meu Deus e meu Pai, que os seus filhos colocaram sobre uma mesa, colocaram aí sobre em alguns lugares aí, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, venha consagrar essa água. Pai, para quando teus filhos, as tuas filhinhas tomar dessa água, beber dessa água, o sangue venha a ser limpado, Pai. Que todos os ossos, nervos venham a ser purificados. Glórias a Deus, aleluia. Que todo mal, toda maldade, tudo aquilo que está impregnado sobre os nossos corpos, venha cair por terra, venha ser repreendido pelo sangue de Jesus Cristo, Pai. Nos colocamos diante da tua casa, diante do teu altar, Senhor. Entra com as tuas mãos poderosíssimas, Senhor. Ah, Senhor, limpa mesmo, meu Pai, limpa toda a enfermidade, Pai, tudo aquilo que o inimigo lançou sobre os nossos corpos, toda doença, né, toda doença maligna, glórias a Deus, aleluia, também doenças que são espirituais sobre as nossas vidas, vai quebrando, vai repreendendo, vai jogando por terra, Senhor, purifica essa água, abençoa, consagra essa água, também aqui, Pai amado, Pai querido, eu te peço, consagra essas fotos, meu Deus, abençoa essas fotos, dá livramento para os teus filhos, Pai, em todas as áreas, na área sentimental, profissional, espiritual, Senhor, essas peças de roupa, se houver alguém aí, glórias a Deus, aleluia, que estiver doente, que estiver com depressão, que todo mal que estiver alojado aí, quando colocar essa roupa, será abençoado e consagrado pelo sangue de Jesus Cristo, que todo mal cai por terra pelo sangue de Jesus, glórias a Deus, aleluia, também essa chave, a chave dos nossos lares, a chave das nossas casas, glórias a Deus, aleluia, dos nossos veículos, que todo mal venha a ser repreendido e lançado aos ventos pelo sangue de Jesus, Pai, tudo que estiver alojado sobre os 4 cantos da nossa casa, sobre os nossos carros também, venha cobrir com teu manto sagrado, Pai, coloca teus anjos sobre os nossos carros, meu Deus, para que venha, meu Deus, dar livramento de acidente, glórias a Deus, aleluia, também a nossa casa, para que o inimigo não tenha, glórias a Deus, aleluia, não tenha olhos nenhum para os nossos lares, que tudo que estiver alojado venha a ser quebrado, repreendido pelo sangue de Jesus Cristo, Pai. Também esses processos, Senhor, que estiver parado, glórias a Deus, aleluia, que não seja o juiz, que não seja o advogado, mas sim o Senhor, glórias a Deus, que é o juiz, é o advogado de todos os advogados aqui na terra, glórias a Deus, aleluia, para que venha dar causa ganha para os teus filhos, todos os processos que estiverem parados, Senhor, que o Senhor venha desarquivar, que o Senhor coloca na presença aí, Pai, que o Senhor venha dar sentença de ganha em todas as causas aí dos teus filhos, meu Deus, meu Pai, que estão aguardando algo aí, que seja do Senhor, glórias a Deus, aleluia, venha abençoar pelo sangue de Jesus Cristo. Também coloco aqui também esses remédios, Pai amado, Pai querido, que estão aí sobre uma mesa, né, na qual, glórias a Deus, aleluia,
que esses remédios já não estão mais fazendo efeito nenhum, mas nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu agir, que todos esses remédios que estiverem parados sobre as nossas casas, sobre as nossas mesas, que quando teus filhos, as tuas filhas, glórias a Deus, aleluia, venha tomar desse remédio, venha ser sarado, venha ser purificado, abençoado pelo sangue do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Decanta lá, Bajuri, Emarraia. Ah, Senhor, entra, Pai amado, Pai querido, com as tuas mãos, com o teu poder, com a tua glória sobre as nossas vidas aqui na terra. Repreende todo o mal, vai repreendendo, vai jogando por terra pelo sangue de Jesus Cristo. Eu quero também agradecer a Dona Maria Soares, glórias a Deus, aleluia, que ela entrou em contato comigo, falou, pastora, glórias a Deus, aleluia, que as minhas orações, as orações de todo sábado está sendo uma bênção, um canal de bênção, glórias a Deus, aleluia, eu creio, tomo posse, minha irmã, glórias a Deus, aleluia, para que a palavra ela chegue ao lar de vocês, para que vocês possam também abrir o coração, para que Jesus venha entrar, para que o Senhor venha trabalhar sobre as nossas vidas aqui na terra, que cada vez mais o Espírito Santo de Deus venha nos abençoar, amém? Glórias a Deus, aleluia, mas nessa tarde eu quero colocar para vocês, meus irmãos, que levanta os olhos para o nosso Deus. Eu quero orar aqui o Salmo 121, glórias a Deus, porque Deus, o nosso Deus é o nosso socorro, né? No Salmo 121, Deus não permitirá que os nossos pés vacilem, glórias a Deus, se não se apagar com ele, glórias a Deus, aleluia, nenhuma inveja chegará sobre a nossa vida se a gente não se agarrar com o nosso Deus, para venha quebrar toda a inveja, toda a maldição lançada sobre a nossa vida, né? Então, aqui no Salmo 121, glórias a Deus, aleluia, levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixarás vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, não tosquenejarás. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará, nem de dia, nem a lua de noite. O Senhor me guardará de todo mal, guardará a minha alma. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é maravilhoso sobre a nossa vida aqui na terra, meus irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Mas hoje eu trouxe aqui também uma palavra. Glórias a Deus. Aqui o irmão evangelista acabou de chegar, né? Que é o David. É evangelista, né? É diácono. É diácono, glórias a Deus, aleluia. Acabou de chegar aqui, está conosco, né? Daqui a pouco ele vai falar também um pouquinho aí de Deus, né? Trouxe já uma palavra, uma saudação, um testemunho de vida, né? Porque aqui eu deixo à vontade, né? Glórias a Deus, aleluia. Porque tem que deixar Deus usar a gente aqui, né? E deixa Deus trabalhar sobre a nossa vida, né? Glórias a Deus, aleluia. Mas hoje eu trouxe também aqui uma palavra aqui de Zacarias, glórias a Deus, aleluia. Ali em Lucas, né? Como que foi a vida de Zacarias, né? Zacarias, a história de Zacarias, refere-se principalmente, glórias a Deus, ao Antigo Testamento, que é o pai de João Batista, né? Cuja a sua trajetória do Novo Testamento, glórias a Deus, aleluia, é um relato de fé e cumprimento de promessa divina do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Glórias a Deus, ali onde tem os seus pontos principais da sua trajetória. Zacarias era um sacerdote justo e devoto que servia no templo de Jerusalém, onde a sua esposa chamava Isabel, glórias a Deus, aleluia, né? O casal, glórias a Deus, aleluia, era um casal idosos e não tinha filho, pois Isabel era estéril. Naquela época, glórias a Deus, aleluia, isso era considerado uma grande provação e vergonha social. Glórias a Deus, aleluia, né? Hoje já não é. Hoje a gente está vivendo um mundo que é totalmente diferente. Glórias a Deus, aleluia, né? Glórias a Deus. Hoje
muitos casais, eles pedem até para que não tenha filho, né? Eles têm aí a sua, né, a sua crença, né, de não querer ter filho, né? Porque cada um sabe o que quer, mas antigamente, glórias a Deus, aleluia, era considerado, né? Era considerado, glórias a Deus, uma grande provação e vergonha para o homem que não podia, né? E a mulher que não podia ter filho, glórias a Deus, aleluia, né? Aonde ali, glórias a Deus, aleluia, o anjo Gabriel, né? Se apresentou a Zacarias ali, falando que a sua esposa ia dar à luz, né? Ia ter um filho. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Zacarias, ele ali, quando ele ouviu ali o anjo Gabriel falando que ele ia ser pai, né? Que a sua esposa ia ter um filho. Zacarias não acreditou por conta da sua idade, uma idade avançada, tanto ele quanto a sua esposa, né? Glórias a Deus, aleluia. E nós estamos aqui, meus irmãos, que muitos, glórias a Deus, aleluia, não crê, não acredita que Deus é um Deus do impossível, é um Deus que faz, é um Deus capaz, glórias a Deus, aleluia, né? Então, nós temos que colocar a nossa fé no Senhor, temos que crer, temos que depositar tudo aquilo que Deus quer para nós, glórias a Deus, aleluia, porque Ele é fiel sobre a nossa vida, né? E ali, quando ele não acreditou, quando o anjo, glórias a Deus, aleluia, se referiu que ele seria pai, glórias a Deus, aleluia, o decanta lá, bachuri, emarraia, o anjo colocou ele num canto, né? Calou a boca de Zacarias, por conta de que Zacarias não tinha acreditado na profecia ali do anjo Gabriel. Glórias a Deus que ele iria ser pai por conta da sua idade e por conta da idade da sua esposa. Glórias a Deus, aleluia. Mas o nosso Deus, ele é fiel. Nosso Deus, ele é um Deus do impossível, né? Glórias a Deus, aleluia. E ali, o anjo apareceu e anunciou que ele teria um filho, que deveria se chamar João, glórias a Deus, que se tornaria João Batista, né? Glórias a Deus, aleluia. Pois a punição, Zacarias, ele foi punido, né? Assim Deus, ele faz conosco aqui na terra também, quando nós pedimos algo para Deus, quando Deus fala que vai fazer algo sobre a nossa vida, e às vezes a gente não dá crédito àquilo que Deus fala conosco, né? E Deus acaba também punindo a gente por não acreditar, né? E Deus, ele é um Deus que ele cumpre, ele é um Deus que ele cumpre, ele cumpre aquilo que ele coloca sobre a nossa vida. Glórias a Deus, aleluia, aleluia, Pai. Pelo sangue do Espírito Santo de Deus, né? Então, Zacarias foi punido, ficou mudo, né? O anjo afirmou que ele não voltaria a falar até o menino nascer. Glórias a Deus, né? Por quê? Porque ele duvidou do anjo, né? Então, a palavra fala hoje, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos duvidar daquilo que Deus tem para nós, né? Temos que ser íntegro ao nosso Deus, crer, porque colocamos algo na mão do Senhor, mas também não lutamos. Colocamos algo nas mãos do Senhor e acha que assim vai acontecer do dia para o outro. Não é, o tempo é do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Assim a palavra fala pra gente, meus irmãos, que a gente só basta crer, acreditar, a fé acima de tudo. Ter fé e confiança naquilo que Deus tem para nós. Ali naquele momento, quando Zacarias, ele não acreditou, ele duvidou, ele foi punido. Ele foi punido pelo anjo, né? Ele ficou mudo até o nascimento do seu filho. Glórias a Deus. Mas o cumprimento e o louvor, o milagre ocorreu ao dar o nome de João, quando a criança nasceu. Glórias a Deus, conforme o que o anjo tinha ordenado para ele. A sua voz voltou, né? Da forma que o anjo Gabriel falou para Zacarias,
que ele ia voltar a falar só quando o seu filho nascesse, glórias a Deus, aleluia. Então ali, imediatamente, quando o seu filho nasceu, que na qual foi colocado o nome foi perguntado qual seria o nome do filho dele. Aí, glórias a Deus, a sua língua se desenrolou. E ali ele falou, glórias a Deus, aleluia, que seria chamado o filho de João Batista, né? Então, é para vocês verem, meus irmãos e minhas irmãs, como Deus, ele é fiel, né? Então, entrou um belo cântico, né? Onde todos ali se reuniram ali, com aquela alegria, né? Porque a vida ali de Zacarias e Isabel mudou completamente com a vinda, com o nascimento de João Batista. Glórias a Deus, aleluia, aleluia, né? A história está detalhada, né, ali no Evangelho de Lucas, né, logo no capítulo ali, no capítulo 1, versículo 1, glórias a Deus, aleluia, que fala quando o anjo Gabriel se apresentou para Zacarias, dando essa notícia para ele, uma notícia divina, né, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia, amém? Glórias a Deus, aleluia. Deus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso, meus irmãos. Aqui nos colocamos diante do Senhor. E quando nós se entregamos ao Espírito Santo de Deus, meus irmãos, deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Venha ter um particular, assim, com o nosso Deus. Né? Porque ali João Batista e a sua esposa, eles eram íntegros ao nosso Senhor Deus, né? Eles eram íntegros, ele tinha um coração limpo, um coração puro, um coração aberto, para que Jesus pudesse habitar ali sobre a vida deles. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, né? Então ali eles perseveraram também, né? Eles tiveram ali a sua luta, a sua batalha, né? A sua conquista também. Né? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Deus, ele é fiel em todos os momentos da nossa vida, amém? Glórias a Deus. Aqui eu quero apresentar aqui o evangelista, o diácono, glórias a Deus, aleluia. David, né? É um homem de Deus, né? Que na qual tem uma trajetória bonita também, né? David pode falar, boa tarde aí, povo, que aqui é tudo ao vivo. Né? Aqui é tudo ao vivo, tá? Glórias a Deus. Prazer, pastora Cidinha. Muito obrigado pelo convite, viu? Também gostaria de cumprimentar todos nessa tarde que está nos ouvindo, nos acompanhando com a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu sei que nessa tarde será uma tarde marcada pela presença de Deus. Porque aonde a palavra de Deus está, Deus garante que ali Ele está também, para nos edificar, para nos alegrar, para nos avivar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. É bênção do Senhor, né? Onde está a palavra do Senhor, onde tem ali, glórias a Deus ali, a gente buscando, levando um pouquinho, uma palavra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está reinando não só aqui, mas sim em todos os lares, meus irmãos. Né? Só basta a gente crer no nosso Espírito Santo de Deus, acreditar que Deus, ele é fiel, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que fez o céu e a terra, dono do ouro e da prata. Glórias a Deus, aleluia. Eu sou muito grata, né, por eu estar aqui diante, glórias a Deus, aleluia, fazendo um pouquinho para o nosso Senhor, falar um pouquinho aqui sobre os seus discípulos, que na qual passaram aqui na terra, deixaram pra gente aqui na Bíblia, né? Essas palavras bonitas. É uma vida, a nossa vida, ela está escrita na Bíblia, né? E tudo que está acontecendo sobre o nosso redor, o nosso derredor, está aqui na palavra, né? Toda a resposta, todas as perguntas que você perguntar para Deus, daquilo que você tem dúvida, abre a Bíblia, glórias a Deus, aleluia, né? Abre a Bíblia que você vai ter a resposta do Senhor, glórias a Deus, aleluia, porque Deus, ele é fiel, amém? Deus, ele é poderoso. Deus, ele fez o céu e a terra, dono do ouro e da prata. Glórias a Deus, aleluia, Pai.
em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Assim como nós também, né, temos ali Ana, uma mulher que sofreu, uma mulher guerreira, né, que sofreu nas mãos de Penina por conta do seu esposo Eucana ali. Glórias a Deus, porque a Penina, ela gerava todo ano um filho. Glórias a Deus, aleluia, né? E Ana ali, ela perseverou até ela entender o que Deus queria para ela. Glórias a Deus, aleluia. Assim o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, até a gente entender, porque às vezes são tantas coisas que acontecem sobre a nossa vida, e às vezes a gente não entende o porquê que passa vento, porquê que passa tribulações, né? A gente não entende, mas lá na frente a gente entende o porquê que a gente passou por tudo aquilo, né? E às vezes a gente se pergunta por que comigo é assim, né? E a gente não sabe qual que é o trabalhar de Deus sobre a nossa vida. Ele quer que nós venhamos entender por que nós estamos passando por aquele problema, né? Então ali no começo é tudo, né, uma barreira, é tudo, né? Nossa, glórias a Deus, aleluia, aleluia. Então a gente tem que perseverar, fazer igual Ana perseverou. Ana lutou ali nas suas orações, né? Ana entendeu o que Deus queria com ela, né? Glórias a Deus, aleluia. Também ali ela teve ali, glórias a Deus, aleluia. Ela teve ali o seu companheiro Eucana, que por mais que seja, ele o amava, né? Ele desejava aquela mulher. Então foi uma força ali divina, né, sobre eles ali, né? Glórias a Deus, aleluia. Até ela entender o propósito que Deus tinha com ela, e ela também entregar o seu filho, né, ungido nos braços do nosso Senhor, né? Glórias a Deus, aleluia. Então são tantas coisas que acontecem sobre a nossa vida e a gente não entende. Aqui na passagem de Zacarias, ele tinha uma idade avançada, né? Ele já tinha uma idade avançada, como também Isabel também tinha uma idade avançada, que para nós aqui, né, a gente chegar a essa idade aí, a gente já estaria morto, né? Glórias a Deus. Mas antigamente era diferente, meus irmãos. Mas assim, hoje também não é tão diferente, porque meu irmão, a minha irmã que quer ser mãe, né, ela tem que buscar no Senhor, né? Ela tem que crer que ela também pode gerar um filho. Isabel, ela era estéril. Mas eu falo para você que tudo que Deus está na frente, glórias a Deus, aleluia, tudo que você colocar, apresentar ao Senhor, para o homem é impossível, mas para os olhos do nosso Senhor não é, meus irmãos. Glórias a Deus, aleluia, né? Para Deus nada é impossível. Tudo aquilo que nós colocamos limite sobre a nossa vida, porque nós somos culpados dos limites, das barreiras, das doenças, né, que vêm sobre a nossa vida. As dificuldades que acontecem na nossa vida, somos nós que somos o problema. Porque Deus, ele dá um livre-arbítrio para cada um de nós. Glórias a Deus, aleluia. Ali só basta você lutar. Só basta você crer, eu vou fazer, eu vou conseguir. Glórias a Deus, aleluia. E creia, você, que tudo aquilo que você pediu para Deus, tudo aquilo que você colocou nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, pode ser que não venha de um dia para o outro, pode ser que demore 1 ano, 2 anos, mas aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, aquilo que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus para cumprir. Ele não é Deus para que minta, Ele é Deus para cumprir, glórias a Deus, aleluia, né? Muitas das vezes a gente se depara com pessoas que querem ser mãe, mas ali não lutam, né? Eu quero ser mãe, né? Tá fazendo vários exames, mas você tem que guerrear, mãe, guerrear, colocar teu joelho no chão, perseverar, né? Ser íntegro ao nosso Deus, né? E falar para Deus, Senhor, faça um propósito com o nosso Senhor, né? Faça um propósito. Ele quer ouvir as nossas orações, Ele quer ouvir a nossa súplica, os nossos pedidos, né? Os nossos desejos,
Ele quer ouvir da gente. Glórias a Deus, aleluia, né? E ali Deus, Ele prepara, Deus faz na hora dele, no momento dele, né? Glórias a Deus, aleluia. Tem coisas na nossa vida que o próprio Deus, Ele tira da nossa vida. O próprio Deus, Ele barra, porque Ele sabe que a gente não vai, né? Lá na frente a gente não vai conseguir, ou seja, não vai ser bom para nós. Porque Deus, Ele sabe o que é bom para mim, o que é bom para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Glórias a Deus. Eu sou muito grata, sim, pelo amor, pelo carinho, pelo que eu sou hoje, pela minha dedicação na obra do Senhor, né? Isso daí é da minha pessoa. Glórias a Deus. Eu não dou ouvido para Maria, para o João, pelo que falam, né? Eu tô aqui diante da palavra aqui, todo sábado aqui nessa rádio. Glórias a Deus, aleluia, passando um pouquinho aqui daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus colocou sobre a minha vida, sobre o meu coração, para que eu viesse levar para vocês, né? Então, assim, eu agarrei, né? Eu agarrei, eu estou aqui, né? Ah, mas é isso, é aquilo. Se você for colocar obstáculo, colocar barreira, nada vai dar certo. Né? Quando você crê em você, que eu vou conseguir, é caro mesmo. Se você quer fazer a obra do Senhor, você tem que pagar preço, porque nada sai barato. Glórias a Deus, aleluia. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que investir. Você tem que investir, glórias a Deus, aleluia, e acreditar, Senhor, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Colocar nas mãos do Espírito Santo de Deus, eu vou conseguir, glórias a Deus, aleluia. Lá atrás, eu falava, Deus usou vasos para falar comigo que eu ia estar na frente de uma rádio, e eu estou aqui, eu passei por muitas coisas, é uma luta, né? Mas eu falo assim que é abençoado pelo meu Deus, é Deus que me abençoa, né? É Deus que me abençoa de eu estar aqui trazendo a palavra de todo mês, eu estar ali, eu tenho um compromisso com Deus. Glórias a Deus, aleluia. Eu depositei esse compromisso ao meu Senhor, para que Ele venha abrir as portas para eu poder entrar. Glórias a Deus, aleluia. Eu estou aqui diante dessa rádio, né? Muitos falam, como que você consegue? Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que me guia. É o Espírito Santo de Deus que abre as portas para mim. É o Espírito Santo de Deus que me abençoa todo mês. Glórias a Deus, aleluia. 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 Porque se você colocar obstáculo, filho, você não tem nada, né? E aqui eu estou diante da palavra. Eu estou aqui, trago, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Para que eles venham aqui abrir o seu coração, falar de Deus, para que a palavra chegue aos lares de cada um de vocês, para que vocês possam abrir o coração e deixar Deus entrar, deixar Deus trabalhar, através de uma palavra, de uma saudação, de uma mensagem, de um testemunho de vida. Glórias a Deus, aleluia. Se eu for colocar obstáculo na minha vida, meus irmãos, eu não estaria aqui. Mas eu não consigo. Mas meus irmãos, quando você quer algo com Deus, não dê ouvido para as palavras dele, para pessoas que vêm e te colocam no canto, para pessoas que vêm e quebram seu sonho. Não dê ouvido, meus irmãos, porque muitos não querem ver a gente crescer. Muitos não querem ver você prosperar. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Só basta você crer. Se você fala para Deus, Senhor, vai na minha frente. Faça a sua vontade, porque se não for, o próprio Deus coloca a barreira, não é o homem. Glórias a Deus, aleluia. Deposita a sua fé, a sua confiança. Glórias a Deus. Quando eu cheguei aqui, eu não falei para ninguém que eu queria fazer. Eu só falei com meu Deus, porque meu Deus falou comigo. O seu propósito é diferente, a sua missão é diferente. Glórias a Deus, aleluia. Eu estou aqui cumprindo aquilo que Deus falou comigo.
Não foi o homem, não foi a mulher, mas sim o Espírito Santo de Deus que abriu o meu coração. E eu falei: Senhor, me dê condições. E o Espírito Santo de Deus, ele me dá condições para fazer o trabalhar dele. Glórias a Deus, aleluia. Que muitos não gostariam de depositar as condições que Deus colocou nas minhas mãos dentro de uma rádio para levar a palavra. Gostaria de estar comprando um carro, algo assim. Eu estou aqui fazendo o propósito que Deus tem para mim. Glórias a Deus, aleluia. Porque é daqui que o Senhor me abençoa cada vez mais. É daqui que sai uma palavra, é daqui que sai um choro, é daqui, glórias a Deus, aleluia, aleluia, lavassuriere, canta lamanaia. É daqui que sai a dor, toda a paz, tudo aquilo que estava parado dentro do meu coração, tudo aquilo que estava me fazendo mal, hoje, com a bênção, a paz do Espírito Santo de Deus. Hoje eu sinto paz no meu coração, de poder estar fazendo algo para Deus. Não estou me sacrificando, não estou querer ser a melhor, o melhor. Não, eu estou fazendo para agradar o nosso Deus, não é o homem. Glórias a Deus, aleluia. Porque até aqui o meu Deus, o nosso Deus, ele vem me segurando pelas minhas mãos. Até aqui ele vem me abençoando, até aqui ele me dá vida, vida não só para mim, mas para minhas filhas, saúde para minhas filhas também. Eu sou muito grata. Então, tudo aquilo que eu puder depositar na obra do Senhor, eu vou depositar com a honra e com a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, aleluia, aleluia, Pai. E eu sou grata, porque até aqui o Senhor não me deixa faltar nada, porque Ele é misericordioso sobre a minha vida. Glórias a Deus, aleluia, aleluia. Mas isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou grata, isso também, glórias a Deus, aleluia. Deus, Ele cada vez mais, Ele vai me abençoando. Porque Deus, Ele fala para mim assim: filha, faça para mim que eu faço para você. Eu não tenho dó de poder investir em algo do Senhor. Eu não tenho dó. Glórias a Deus, aleluia. Muitos sabem que estar à frente de uma rádio, à frente de um podcast, não é barato. Mas Deus, Ele abençoa a gente cada vez mais. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu depositei a minha confiança no nosso Deus. Eu creio naquilo que Deus tem para mim. Não é para mim gloriar, mas sim é gloriar e exaltar e honrar o nome do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então aqui na palavra de Zacarias, né? Zacarias duvidou do anjo. Quando o anjo Gabriel se apresentou para ele, falando que ele ia ser pai e que a sua esposa Isabel ia dar a luz. Glórias a Deus, aleluia. Mas ali ele desafiou também. Como assim? Eu já não tenho mais idade, eu sou velha, minha esposa é velha. Mas para Deus, meus irmãos, nada é impossível naqueles que creem. Para Deus nada é impossível naqueles que creem. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Pai. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente abre a boca para falar algo para alguém. Nós temos que vigiar também. Porque muitos não querem ver você crescer. Então vigia quando você for fazer alguma coisa. Tem espaço para todo mundo, para todos nós nas rádios, nos podcasts. Tem espaço para todo mundo. Agora vamos ver se vai aguentar todo mês pagar aquilo que tem que pagar. Porque no começo tudo é maravilha. Depois vem, mas só que você tem que acreditar que Deus está na frente. Glórias a Deus. Não coloque pedra, não coloque obstáculo, não dê ouvido às palavras alheias, pessoas que vêm para querer te colocar lá embaixo. Seja você fiel, é você e nosso Deus.
Glórias a Deus, aleluia. E nessa madrugada, o Espírito Santo de Deus, na hora que eu estava ali no meu quarto, orei, falei para Deus, o Senhor falou, leva a palavra de Zacarias, minha filha. Glórias a Deus, para que todos venham saber que para o homem é impossível, mas para Deus não é. Ali, quando o anjo apareceu para ele era um grande sacerdote do Senhor. Ele cria no Senhor, ele tinha fé no Senhor, ele e a sua esposa, glórias a Deus, aleluia. Quando o anjo se apareceu para ele, falou que ele ia ser pai. Glórias a Deus, aleluia. E ali, glórias a Deus, aleluia, foi cumprido conforme o que o anjo Gabriel falou para Zacarias, né? Mas ele não acreditou ali no começo. O que o anjo fez? O anjo calou a boca dele. Glórias a Deus, aleluia. E ali, glórias a Deus, aleluia, ele veio sim falar depois que o seu filho nasceu, né? Então ali que ele desenrolou ali e falou, né? Conforme ali estava todo mundo ali para dar o nome ali, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Para dar o nome de João Batista, né? E ali foi colocado ali, glórias a Deus, aleluia, aleluia. Deus, ele é fiel, Deus, ele é poderoso. Então só basta você crer, acreditar e colocar nas mãos do Senhor aquilo que Deus quer para você. Deposita, meus irmãos, a sua fé no Senhor. Deposita aquilo que você deseja, os seus sonhos, né? A sua fidelidade ao nosso Deus. São tantos, né, discípulos aí, igual Jó, que sofreu, né? Glórias a Deus, aleluia. Mas Jó, glórias a Deus, aleluia. Deus mudou a história de Jó novamente. Glórias a Deus, aleluia. Deus, ele é fiel. Deus, ele é onipotente. Glórias a Deus. Ele não deixa o filho ser enganado. Ele não deixa o filho ser confundido, né? Assim o Espírito Santo de Deus, ele quer para nós. Porque o Espírito Santo de Deus nos chamou por cabeça e não por cauda, amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. O diácono David, quer falar alguma coisa? Amém. Pode Tem falar. uma palavra de Deus para o coração dos ouvintes. Glórias a Deus, aleluia. E uma palavra que o Espírito Santo estava me incomodando muito. O que foi dito aqui pela pastora Cidinha sobre Zacarias e Isabel, que não podia gerar filhos. Foi dito também sobre Ana. E a gente não combinou nada, mas foi aquilo que o Espírito Santo já tinha combinado no céu. Glórias Tem uma a palavra Deus. aqui em 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo 5, que nos diz assim: porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Versículo de número 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Eu não tenho dúvida, meus irmãos e minhas irmãs, que Ana, ela tinha um sonho, e um sonho muito legítimo. Qual sonho é esse? O sonho de ser mãe, o sonho de gerar um filho, o sonho de ter uma posteridade, de ter uma genealogia. E um sonho muito puro, muito belo, muito lindo. Acredito eu que a maioria das mulheres sonha em ter um filho saudável, um filho aonde pode consagrar o Senhor a serviço de Deus. Só que nesse momento da história, Ana era estéril. Ana não podia gerar um filho sequer. A madre de Ana estava seca. A árvore genealógica de Ana não podia dar frutos para o seu marido. A vida de Ana nesse momento da história era um deserto, porque ela não podia gerar um filho sequer.
E talvez se Ana vivesse em nossos dias, pastora Cidinha, alguém diria para ela: Ana, você está com uma maldição hereditária. Outros poderiam dizer: Ana, tem algum pecado escondido aí. Outros diriam: Ana, é o demônio da esterilidade. Só que o versículo 5 nos diz que não tinha nada a ver com maldição hereditária, com pecado escondido ou com o demônio da esterilidade. O versículo 5 diz que a doença, a esterilidade de Ana tinha a ver com Deus. Porque o texto diz: e o Senhor cerrou a madre de Ana. E às vezes a gente passa uma dificuldade, um problema, e as pessoas olham para nós e dizem: é pecado escondido, é demônio, é maldição hereditária. Mas na maioria das vezes, o que passamos, as tribulações, as lutas, as intempéries, tem a ver com Deus, com um propósito divino, com algo sobrenatural, uma provação pedagógica, onde Deus quer nos ensinar uma lição, quer nos ensinar algo. E às vezes a gente olha para a história de Ana e diz: se Deus é bom, e Ele é. Se Deus tem o melhor para nós, e Ele tem. Por que Deus adiou o sonho de Ana? Por que Deus adia os nossos sonhos? Espante os senhores. Demorou 10 anos, segundo os estudiosos, para Ana gerar Samuel. Não foi da noite para o dia o processo. Não foi em um dia sequer que ela recebeu a sua vitória. Demorou 10 anos. Glórias a Deus. Mas o que Deus queria ensinar para Ana enquanto adiava o sonho dela? Sabe qual que é a primeira verdade que Deus queria ensinar para ela? Que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Glórias a Deus. E às vezes a gente não entende essa verdade. Por que Deus adia os nossos sonhos? Por que Deus adia os nossos projetos? Porque Ele quer nos ensinar que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Porque Deus não cria filhos mimados. E se Deus nos concede as bênçãos de uma noite para o dia, talvez a gente se apegue demais às bênçãos. Glórias a Deus. Talvez a gente se apegue demais ao milagre. Verdade. Talvez se Deus tivesse respondido muito rápido o sonho de Ana, talvez ela teria Samuel como um ídolo, como algo que girasse em torno e através da vida dela. Mas sabe por que Deus adiou o sonho de Ana? Para ensinar para ela, para ensinar para nós, que Deus é muito melhor do que suas bênçãos, que a presença de Deus é muito melhor do que o milagre, que o Deus Criador dos céus e da terra é muito melhor do que a sua providência divina. Mas enquanto Deus adia o sonho de Ana, Ele queria ensinar a segunda verdade para ela, que os sonhos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. Porque qual que era o sonho de Ana? Ser mãe de um menino. Mas qual que era o sonho de Deus para Ana? Que ela fosse mãe de um menino que seria sacerdote, profeta e juiz. Sabe por que Deus adia os seus sonhos? Porque Ele tem algo muito melhor, muito maior. Verdade essa declarada pelo profeta Isaías. Capítulo 55, versículo 8 e 9. Olha o que Isaías diz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Só que agora Deus não quer mais ensinar duas verdades para Ana, enquanto ensina ela nessa aprovação pedagógica. Agora Deus quer 3 atitudes de Ana. Qual a primeira atitude que Deus quer de Ana enquanto adia o sonho dessa mulher? Que ela ore mais. Busque mais. Que ela busque mais. O versículo 10 diz assim, ó: ela com amargura de alma, orando ao Senhor e chorando muito. Versículo 11, ela ora mais compromissada, fazendo voto. Versículo 12, ela persevera na oração. Versículo 13, ela faz uma oração sussurrando a Deus. Versículo 15, ela faz uma oração de entrega através de um voto. Aleluia. Enquanto Deus adia os seus sonhos, Ele está dizendo: ore mais, busque mais, se entregue mais, se deleite mais na vida de oração. Glória a Deus, aleluia. Mas a segunda verdade que Deus queria
da atitude de Ana é perseverança na oração. O versículo 12 diz: e sucedeu que Ana, perseverando em orar perante o Senhor. Não basta orar, precisamos continuar orando. Não basta buscar, precisamos continuar buscando. Quantos e quantos pastoras se dizem, enquanto Deus adia os sonhos, elas oram 1 ano, 1 mês, 1 semana, 2 dias e para. Desiste no meio do caminho. Continue perseverando na vida de oração. E terceira e última atitude que Deus quer de Ana, enquanto adia o sonho dela, que ela congregasse mais. O versículo 3 diz: Ana subia de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. O versículo 7 diz: de ano em ano eles subiam à casa do Senhor. O versículo 19 diz: e eles se levantaram de madrugada para adorar no templo. O versículo 15 diz que ela na igreja, no templo, estava derramando a sua alma perante o Senhor. Enquanto Deus adia os seus sonhos, enquanto Deus adia os seus projetos, Ele está dizendo: congregue mais, vá mais na igreja, independente do frio, do tempo, das circunstâncias, volte a estar no culto, adorando e louvando a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Mas você que tem sonhos, mas você que tem projetos, se prepara. Existem matadores de sonhos, existem matadores de projetos. Como assim? O versículo 6 e 7, pastora Cidia nos diz que Penina tentou matar o sonho de Ana, desanimando ela, jogando na cara dela que ela tinha filhos, mas Ana não tinha. O segundo matador de sonho é o sacerdote Eli. No versículo 13 e 14, ele tem uma ideia errada de Ana, chamando ela de beberrona, uma mulher que bebia bebida forte, alcoólica. A terceira e última pessoa que queria matar o sonho de Ana, versículo 8, é o sacerdote, ou melhor dizendo, é o Eucana, o marido dela. Ele não entende a situação de Ana e diz: eu sou melhor do que 10 filhos. Verdade. Você que tem sonhos e projetos, as pessoas vão tentar te desanimar, vão tentar matar os seus sonhos, mas não permita. Sabe por quê? Porque quem não sonha não vive. Quem deixou de sonhar, deixou de viver. Deus ainda é poderoso para realizar os seus sonhos. Fique com essa palavra no seu coração. Glórias a Deus, palavra bonita, né, meus irmãos? A gente está entrando aqui nos comerciais. Após os comerciais estaremos de volta aqui falando mais um pouquinho sobre a trajetória de Zacarias, Ana, né? Que, glórias a Deus, aleluia, é isso que a gente tem que fazer, perseverar, não deixar que o homem mate os nossos sonhos. Glórias a Deus, aleluia, porque Ele é fiel, Deus, Ele é fiel. Se a gente não tiver sonho, a gente não tem vida. Glórias a Deus, aleluia, aleluia. Na Logos FM, Mulheres com Visão de Águia. Glórias a Deus, aleluia. Boa tarde. Continue ligado na melhor programação gospel. Logos FM. O meu filhinho. Nossa, eu vi ela ali, eu desconfiei, né? Eu pensei que sua filha já era grande. Tem duas, né? Tem uma de 28 e tem ela de 6. Bonitinha ela, descendo. São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Ela fica quietinha, né? Fica bonzinha, só ouvindo. Logos FM, 13 horas e 57 minutos. Mas é bênção, né? Graças a Deus. Glórias a Desde Deus. 1937, é o IFAM que protege os bens, monumentos, paisagens, festas e tradições que reais e cultura. E é também o IFAM quem ajuda a resgatar personagens, memórias apagadas e aprender lições para podem ser esquecidas, eles podem saberes que vão ser fundamentais para construirmos um país mais justo, sustentável e próspero. Porque patrimônio é história e é também futuro. E a história do Brasil ainda tem muito a nos orgulhar. Onde tem Brasil, tem IFAM. Música, entretenimento, entrevista com personalidades da cidade e região contando suas histórias, relembrando sua época, um fato, gente que gosta da gente, opinião regional, sábado às 10 da manhã com Zezinho Frigi, opinião regional.
Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Tá vendo, a prefeitura tá fazendo, tá vendo, a prefeitura tá fazendo, tá vendo, a prefeitura tá fazendo, tá vendo, a prefeitura tá fazendo. Eu ando de bike, patinete ou busão, eleta pra ter respeito que tem com a população. Na rua, no bairro, o povo sente que nessa gestão o tratamento é diferente. Na saúde, parceria, tem remédio e hospital. Muita tecnologia, atendimento especial. Escola 5.0 em respeito ao professor. É educação que quero, forma gente de valor. Tá vendo, a prefeitura tá fazendo. Nossa, que é bem difícil achar um lugar para estacionar, né? Você não conseguiu achar direito? Glória a Tava Deus. tudo ocupado. Né? Que é horrível mesmo. Não consegui, eu deixei meu carro ali na frente do homem. Mas você chegou aqui, não tinha lugar aqui na frente? Não, Aqui na frente da rádio? não. Nossa, porque eu acabei nem deixando meu carro ali na frente justamente para você deixar o seu. Só que eu não observei também, né? É, a gente tem um lugar aqui. Glórias a Deus. Mas quando tem. A gente sempre deixa bem pra cá no cantinho, sabe? Aqui é uma hora e meia. Não, quase 3 horas. Fala pra você que aqui, nossa, eu quero que já faz tempo já. Fone 395619. Aquilo que eu falo pra você, a gente não pode falar do o povo mata, gente. Eu sou uma pessoa que eu observo muito observadora, sabe? E engraçado que você falou de sonhos, você falou de Ana, da mãe de João Batista Estéreo também. Aí Deus colocou essa palavra no meu coração também. Aí Deus foi ligando tudo. Você acredita? Se eu falo, menina, eu tô com alergia, meu nariz tá coçando. Você acredita que madrugada eu fiquei a noite inteira, né? Quando chega na Segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, você fica sempre muito bem informado com o programa Voz do Vale. Notícias, entrevistas, utilidade pública, tudo feito com muito profissionalismo com a sua participação ao vivo. Programa Voz do Vale, levando até a você a melhor informação. A apresentação você justamente trouxe essa palavra de Ana, né? Voz do Vale, notícia com credibilidade. De segunda a sexta, das 7 às 10 Vai da ligando manhã. as coisas. É uma ligação, né? Aí, assim, qual que é o propósito de Deus? Falar com alguém, né? É falar O com Maio alguém. Amarelo é uma Tem iniciativa alguém aí que tá internacional de precisando conscientização disso, para a né? redução Olha, de tá acidentes bem de trânsito. Forte. No Brasil, esse é um desafio que precisa de atenção urgente. Por isso, acaba de ser lançado o Manual de Boas Práticas de Engenharia para a Redução de Sinistros de Trânsito, documento desenvolvido pelo CREA São Paulo com o objetivo de guiar gestores públicos e a iniciativa privada na preservação de vidas no trânsito. A cartilha técnica apresenta soluções inovadoras com baixo custo de implementação que podem ser aplicadas de acordo com as demandas das estradas brasileiras, inclusive para municípios que enfrentam limitações de orçamento. A consulta do manual é pública e pode ser feita no site oficial do CREA São Paulo, Nossa, não vou lembrar disso aí. creast.org.br. Quando perguntarem, será que você ouve? Responda! Logos FM. A pastora Cidinha Sato está apresentando Mulheres com Visão de Águia. A pastora Cidinha Sato está apresentando Mulheres com Visão de Águia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.
Glórias a Deus, aleluia. Deus, Ele é fiel, né? Deus, Ele é maravilhoso, né? Como eu estava falando aqui com o diácono David, né? E uma ligação, meus irmãos, glórias a Deus, aleluia, né? Que eu falei essa madrugada, eu sempre faço uma vigília de sexta para sábado, eu e Deus, né? E o Espírito Santo de Deus, glórias a Deus, aleluia, tocou no meu coração até a palavra, né? Para que a gente viesse falar na rádio, porque eu creio que a palavra de hoje sobre Zacarias, Isabel, Ana, alcançou lares de pessoas, dos irmãos e das irmãzinhas que estão aí, passando por algum problema, glórias a Deus, aleluia, que não sabe para que caminho seguir, glórias a Deus, aleluia. E Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele fala conosco, né? Muitas das vezes a gente não entende o trabalhar do Senhor sobre a nossa vida, né? Então, Deus, Ele coloca até a palavra sobre a nossa boca, na qual o que Ele quer que a gente fale. Glórias a Deus, aleluia. Aqui nessa palavra de hoje, de Zacarias, a história de Zacarias e Isabel, é uma história assim muito comovente também, né? Porque até então, glórias a Deus, aleluia, Isabel e Zacarias, eles eram pessoas que eles oravam muito para ter um filho. Glórias a Deus, aleluia. Mas o tempo era o tempo do Senhor. Não é o nosso tempo aqui na terra, meus irmãos. Como o diácono David falou aqui, não deixe o homem, glórias a Deus, aleluia, atrapalhar os seus sonhos, quebrar os seus sonhos, glórias a Deus, aleluia. Deixa Deus agir, persevere. Zacarias, ele foi um homem que ele perseverou muito. Isabel também, ali, glórias a Deus, aleluia, né? Lutou pelos seus ideais, né? Não deixa o homem colocar barreiras sobre a sua vida. A história de Ana é uma história comovente a nossa vida também, que na qual aquela mulher sofreu tanto para poder, né, ser mãe. Mas o que Deus queria dela é que ela buscasse cada vez mais e mais e mais. Da mesma forma, é o que nosso Deus quer comigo e quer com vocês. Para que a gente possa abrir o nosso coração. Porque o propósito que Deus tem para mim é diferente do que tem para cada um de vocês. Glórias a Deus, aleluia. Ali como Deus trabalhou ali, glórias a Deus, aleluia, na vida de Ana, né? Porque não foi fácil para aquela mulher, né? Foi tantas coisas ali sobre a sua vida para querer quebrar o sonho dela, para querer matar os sonhos dela, Penina, né? Glórias a Deus, aleluia, né? Foi tantas coisas que nós aqui na terra a gente não aguentaria o que Ana passou, né? Glórias a Deus, aleluia. Isabel com a sua idade avançada, né? Zacarias também com a sua idade avançada, eles oraram muito, né? Na palavra fala, glórias a Deus, aleluia, que eles perseveraram muito, né? Durante anos, né? E chegou a velhice sem realizar o sonho de ter filho, né? Foi uma trajetória de vida bem comovente, glórias a Deus, aleluia. Mas Deus, meus irmãos, Ele é um Deus que Ele quebra a barreira, Ele quebra as muralhas, Ele quebra os impedimentos. Glórias a Deus, aleluia. O que Deus quer conosco, o que o nosso Jesus quer conosco, é que a gente venha perseverar, que a gente venha abrir o nosso coração, que a gente venha buscar a Deus cada vez mais e mais e mais e mais. Glórias a Deus, aleluia. Ele não quer que a gente pare, né? Que a gente pare ali, comece a buscar e depois pare. Ele não quer. Ele quer que a gente busque Ele cada vez mais, que a gente abra o nosso coração para que Ele venha entrar, para que Ele venha trabalhar, para que Ele venha fazer parte do nosso dia a dia, para que Ele venha fazer parte ali de todos os momentos da nossa vida. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Pai. Porque Deus, Ele é um Deus do impossível, meus irmãos.
Não deixa ninguém matar os seus sonhos. Aqui, como eu coloquei também aqui, estou eu aqui, glórias a Deus, aleluia, né? Está aqui o diácono, né? O diácono David aqui, né? Eu creio que é um sonho dele também, tá? Um dia numa rádio, levando a palavra aí, para que a palavra que Deus tinha no coração dele, na mente dele, viesse chegar nos 4 cantos aí, de muitas casas, de muitos, né, lugares aqui da nossa cidade, porque é uma rádio que ela pega o Vale do Paraíba todo, glórias a Deus, aleluia, né? Glórias a Deus. Então, assim, é colocar Deus à frente de tudo, né? Não deixar o homem matar os seus sonhos. Glórias a Deus, aleluia. Quantas vezes a pessoa desiste, né? E desiste logo no início, né? Quando às vezes Deus já está querendo abrir as portas, a pessoa vai ali, bum, desiste, né? Porque deixou alguém ou falou, não vigiou. Glórias a Deus, aleluia, falou aí para alguém foi lá e falou, isso não vai dar certo, né? Que a gente sempre ouve isso, né? Quando nós queremos fazer alguma coisa que a gente vai falar até com um irmão, com a irmã, quem for, né? Sempre tem alguém que coloca um obstáculo na nossa vida, né? Se fosse você, eu não faria isso. Isso é bobeira. Quantas das vezes, meus irmãos, já ouvi isso? Quantas das vezes pessoas já quiseram me derrubar, já quiseram matar os meus sonhos? Quantas das vezes? Porque se eu tivesse deixado essas pessoas matarem os meus sonhos, eu não estaria aqui falando de Deus. Glórias a Deus. Quantas das vezes, David, eu fui abrir o meu coração para alguém, falando, não faz isso não, é besteira, você é louca. Que é isso que nós ouvimos. É muito difícil a gente ouvir, não, vai dar certo. É raro a gente ouvir pessoas bater nas nossas costas e falar, não, vai em frente, você já venceu, você já conseguiu. É muito raro, né? Quantas das vezes eu quis fazer algo dentro da minha casa e eu fui abrir a boca para o indivíduo querendo matar a minha fé, e ali você acaba ali, sabe, se esmurecendo, matando os seus sonhos. Hoje eu falo para Deus, Senhor, a minha vida é do Senhor. Primeiramente eu falo com meu Deus, não é com o homem, porque não é o homem que paga minhas contas, sou eu que luto para ter também. Eu sou guerreira. Quem me conhece sabe que eu sou uma mulher pé no chão, eu estou na minha casa, estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra. Eu não estou esperando o vizinho bater na minha porta. Eu não estou esperando alguém vir trazer a minha porta. Glórias a Deus, aleluia. Porque Deus me dá força, me dá coragem. E eu falo com Deus, Senhor, me dá saúde. Eu só quero saúde porque o resto, meu filho. Glórias a Deus, né? Hoje, pela honra e pela glória do Pai, eu quero até mandar um grande abraço aí pro Tony, né, que veio lá de Guararema fazer um serviço na minha casa, era 6 e pouco, o homem tava ligando, cheguei, dona Cidinha, falei, misericórdia, você não dorme não, menino de Deus? E glórias a Deus, sabe, um rapaz jovem, 28 anos, faz parte elétrica, sabe, ele trabalha com essa parte elétrica. Ele falou, não, dona Cidinha, eu vim primeiramente atender a senhora, porque 9 horas já tenho outro compromisso, né? O rapaz vem de Guararema aí, ele e o ajudante dele fazer um serviço na minha casa, jovenzinho, né? Então eu falo assim, que Deus te abençoe, né? Ele falou, se a gente não correr atrás, a gente não tem nada. E é realmente, com 28 anos, eu tenho uma casa, tem uma família bonita, mas ele trabalha, ele busca, né? E eu estava ali, glórias a Deus, aleluia, né? Abri o portão lá, eu falei, poxa vida, eu madruguei, eu já tinha madrugado. Ainda 6 horas da manhã o cara aparece na porta para fazer o serviço da parte elétrica lá. Mas glórias a Deus, Deus ele é fiel. Até as pessoas certas Deus coloca nos nossos caminhos. Até as pessoas certas, evangelista, Deus coloca na nossa vida.
né? Porque eu fiz um contato com a pessoa, eu não imaginava que a pessoa vinha de lá para cá, porque ele tinha outros compromissos aqui, ele já aproveitou e veio já fazer o meu e tá lá, bonitinho, tirei foto, tá lá. Ajudei eles também, né? Então ali, quando nós queremos algo, meus irmãos, a gente tem que arregaçar nossas mangas. A gente não pode se deixar se levar pelas coisas do mundo. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. E Deus, ele fica feliz com a gente, né? A felicidade do Senhor é poder ver um filho dele, poder levar a palavra, né? Deus, ele vem se agradando disso. Diácono, Deus, ele se agrada do trabalhar dele sobre a sua vida, né? Sábado agora poderia estar em casa ali, vendo televisão, né? Que muitos estão aí, né? Estão em casa vendo televisão, a telha quebrada, cai a chuva, entra dentro de casa, mas não tem coragem de pegar a escada e ir lá arrumar, né? É isso que acontece. Não tem sonho. O sonho que está dentro da pessoa está morto ali dentro, porque a própria pessoa não tem autoestima para se levantar, porque ela mesma se encarrega de deixar o seu corpo, a sua vida assim, se esmorecer para coisas bobas, né? E eu estou aqui, né? Estou aqui com a minha pequena aqui, fui lá buscar minha pequenininha, minha radialista aqui, Hanna. Fala oi, filha. Né? Fala oi, filha. Né? Então, assim, eu sou muito grata pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pela minha casa, pelas pessoas que Deus coloca sobre a minha vida, né? Por trazer pessoas aqui com o coração aberto para vir aqui trazer uma mensagem, uma palavra do Senhor. Eu sou muito grata. Tudo é a mão de Deus, meus irmãos. Tudo é as mãos do Senhor. Porque o Senhor, ele sabe exatamente quem ele pode agarrar, quem ele pode contar. Somos nós que estamos aqui, né? Ali como Zacarias, Isabel, Ana, né? Outros discípulos que passaram por outros momentos difíceis sobre a vida deles. E aqui na palavra fala pra gente, meus irmãos, só basta perseverar, crer no nosso Deus. Porque quando Deus, ele fez o céu e a terra, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia com quem que ele podia contar, glórias a Deus, aleluia. E nós estamos aqui porque Deus tem uma missão sobre a nossa vida. Deus tem uma missão sobre a nossa vida. A nossa vida é um desafio aqui. Não é só para ficar do trabalho para casa, dormir e reclamar, blasfemar. Glórias a Deus, aleluia. Deus quer algo diferente sobre a nossa vida, né? Ele quer segurar a gente pelas nossas mãos. Ele quer fazer com que nós possamos enxergar além daquilo que Ele também quer para nós. Glórias a Deus, aleluia. Não mate os seus sonhos. Não mate os seus sonhos. Na palavra fala que Zacarias e Isabel, eles oraram muito, foram anos e anos também orando para ter um filho. Glórias a Deus, aleluia. Eles ficaram anos e anos buscando um filho. Quando ali se deparou com o anjo Gabriel, que Deus enviou o anjo sobre eles ali. E falou com ele, ele ainda duvidou, meus irmãos. Mas ele foi castigado, ele foi punido. Então, não duvide das coisas que Deus tem para você. Abra teu coração, porque eu creio que essa palavra hoje chegou nos lares de pessoas que estão aí passando por tanta dificuldade, passando pelo vento, passando aí por uma tribulação que só pela misericórdia do Senhor. Todos nós temos problema. Todos nós temos problema. E os problemas, as causas dos nossos problemas, meus irmãos, somos nós mesmos que causamos, não é Deus. Porque Deus, ele sempre quer o bem do filho. O nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, ele sempre quer o nosso bem. Ele quer ver o filho dele, a família feliz, uma mesa farta,
né? Ele quer ver todos nós ali felizes, na paz, né? Com o coração ligado a Ele, com amor, um amor incondicional para Ele. Não é o que a gente vê por aí, muitas brigas, muitas criminalidade, glórias a Deus, aleluia, né? Muitos aí estão fazendo as coisas aí que não está agradando o Senhor. E Deus não se agrada. Mas sim, Ele se agrada daquele que faz para Ele. Daquele que abre o coração. Daquele que tem ali o seu momento com Ele. Glórias a Deus, aleluia, né? Glórias a Deus, aquele que busca, aquele que persevera, né? Ali, como Deus também curou ali Jairo, a filha de Jairo, né? Muitos ali tentaram colocar, impedir para que Jesus não fosse até a casa de Jairo por conta da sua filha. Muitos ali chegaram ali e falaram até para Jairo, não precisa mais levar o nosso Jesus, porque sua filha está morta. Mas Jairo, ele creu no nosso Deus. Ele confiou, ele depositou a confiança dele no nosso Jesus, porque ele sabia que Jesus era o curador. Ele sabia que Jesus era diferente, glórias a Deus, aleluia. Assim é sobre nós aqui na terra, meus irmãos. Tudo que você for fazer, coloca Deus na frente de tudo. Senhor, vai na minha frente. Senhor, quebra as barreiras, quebra as muralhas, quebra os impedimentos. Olha para você ver, meus irmãos, hoje eu acordei cedo, logo que o rapaz terminou o serviço na minha casa, passou pouco tempo, teve uma batida feia na frente, não na frente da minha casa, mas na rua da minha casa, que foram 3 veículos, né? Olha só, eu falo para você que quando nós colocamos a nossa mente, quando nós colocamos o nosso coração no nosso Deus, meus irmãos, Deus, Ele nos livra do mal. Mas foi uma coisa assim, foi muito rápido, do nada eu abri a janela e pá! Quando eu olhei lá pela janela mesmo da minha casa, tinha 3 veículos, né? Tudo arrebentado ali, foi uma batida ali que eu nem sei, mas graças a Deus ninguém se machucou, né? Mas estava tudo ali, parado ali, parou toda a rua ali. Quantas das vezes ali na rua da minha casa passa um motoqueiro, quando você vai ver o motoqueiro tá morto, né? Porque não sei o que passa na cabeça, né? Então, vamos ter os nossos momentos com Deus, falar com Ele. E eu saio da minha casa e falo, Senhor, vai na minha frente, Pai. Senhor, cuida da minha casa, Pai. Coloca teus anjos sobre a minha casa. Acampa teu exército de anjos dentro da minha casa, Pai. Dá paz, dá alegria aqui dentro, Pai. Né? Então tá ali. Ali no Salmo 5 fala pela manhã pra gente poder buscar Jesus para nós. Faça a oração do versículo 1 até o 3. Busque o Senhor, fala para o Senhor, vem entrar no meu coração. Glórias a Deus, aleluia. Venha fazer parte da minha vida. Venha me abraçar, Senhor. Venha fazer moradia na minha casa, na minha família, nos meus filhos, no meu trabalho. Venha sentar na minha mesa junto comigo. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Pai. Não tem coisa melhor do que isso. Pedir para Deus fazer parte ali de uma mesa, de uma família. Que muitas das vezes, meus irmãos, são tantos casamentos que estão já se acabando, porque já não tem mais a concordância entre marido e mulher. E quem sofre com tudo isso são os filhos. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia, Pai. David, se quiser falar alguma coisa, pode falar também. Fica à vontade, né? Glória a Deus. Aleluia. Talvez nessa tarde você
que está nos ouvindo entrou desesperançado, por causa das provas, das lutas, das dificuldades dessa vida. Mas a semelhança de Ana, a semelhança de Isabel, de Zacarias, continue perseverando na vida cristã, continue perseverando na vida de oração, porque tem coisas que a gente não entende no meio do processo, tem coisas que a gente só vai entender no final do processo, quando Deus levantar as cortinas e nos mostrar o que está do lado de lá, a nossa vitória, a nossa bênção. E pode ter certeza de uma coisa: tudo que você está passando, todas essas lutas, vai gerar um lindo testemunho. Com certeza vai gerar um lindo testemunho. E as pessoas serão edificadas, as pessoas serão alegres, porque elas vão passar o que você já passou, elas vão aprender o que você já aprendeu. Então o seu testemunho vai alcançar outras vidas, vai alcançar outras almas, vai alcançar outras pessoas. Talvez nessa tarde o diabo soprou no seu ouvido: para, desista, entregue os cargos, entregue os dons, para de ir na igreja, para de orar, para que se dedicar tanto? Mas eu quero lembrar vocês do que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Para a gente continuar abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. A recompensa não vem dos homens, a recompensa não vem do pastor, a recompensa não vem do David, não vem da pastora Cidinha. A recompensa vem do Senhor. Ele tem um galardão grande, bonito, vistoso para nós naquele grande dia. Ele vai nos coroar, Ele vai nos honrar pela obra que executamos aqui na terra. E essa obra que executamos aqui na terra vai salvar almas, vai salvar vidas, assim como salvou a minha, assim como salvou tantas outras, assim como salvou a alma dos meus pais, assim também vai salvar outras pessoas. O diabo é especialista, sabe no quê? Em tentar nos parar, em tentar nos paralisar. O diabo é especialista nisso, jogando as suas setas, jogando os seus dardos inflamados, jogando os seus laços ardis. Mas nessa tarde eu repreendo todo o laço do diabo, eu repreendo toda a seta inflamada do maligno, eu repreendo todas as trevas, tudo aquilo que vem nos paralisar, que quer nos desanimar, eu repreendo em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, para desfazer as obras do diabo. Na primeira epístola de João, o próprio João diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Talvez foi feito para você, para a sua família, para o seu casamento, obras de feitiçaria, macumbaria, magia negra, feita na pedra da cachoeira. Mas nessa tarde, junto com a pastora Cidinha, em oração, em espírito de devoção, a gente repreende em nome de Jesus. E eu quero profetizar que o seu casamento vai ser restaurado, os seus relacionamentos vai ser restaurado, debaixo do poder da palavra, debaixo do poder do Espírito. Sabe por quê? Isso aqui não é promessa de um pregador empolgado, pastora Cidinha. Isso aqui é promessa da palavra de Deus. E o que Deus promete, Ele zela para cumprir. Recebe a sua vitória em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Recebe pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Depois eu quero orar o Salmo 91, o Salmo 23, para quebrar toda a cilada de Satanás sobre a nossa vida. Glória a aqui Deus. na terra. Glórias a Deus, aleluia, né? Porque Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Deus, Ele é fiel, Ele é um Deus que Ele cumpre promessa. Glórias a Deus, aleluia, né? Glórias a Deus.
Glórias a Deus, aleluia. A palavra do Espírito Santo de Deus tem poder. Ali quando Zacarias ficou mudo, por ter duvidado da mensagem do anjo Gabriel, que anunciou que a sua esposa Isabel daria à luz a João Batista, né? Então, o que Deus fez ali? Que a permissão de Deus, né? Diante do anjo, foi calar a boca de Zacarias, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ouvir mais, né? Buscar mais, como a gente está colocando aqui, né? Acreditar que tudo que vocês estão achando que não tem mais jeito, glórias a Deus, aleluia, tá enganado, porque para Deus tudo tem jeito, né? Para Deus tudo tem jeito. Na maioria das vezes, meus irmãos, a gente tem que calar a nossa boca, tem que vigiar. Como eu sempre falo aqui, vamos vigiar, porque nós somos os culpados de muitas coisas que acontecem sobre a nossa vida. Vou dar um exemplo aqui, tá? Porque é real. Quando nós começamos a falar muito do marido para uma amiga, né? A gente acha que a gente tem amiga, que ninguém tem amigo, nosso amigo é Deus. Eu sou real. Os nossos amigos são Deus, porque às vezes a gente acha que a gente se desabafando com uma pessoa na qual vai dar uns conselhos bons para nós, às vezes não, vai dar uns conselhos totalmente diferentes, né? Por isso que acaba mudando ali até a forma de pensar, até a forma de você lidar com a tua família dentro da sua casa. Então, assim, quer abrir o seu coração, abra para Deus, coloca teu joelho no chão. Vai ter um encontro com Deus, ter um compromisso com o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, aleluia, né? Eu quero orar aqui no Salmo 91 para quebrar toda amarração, obra de macumbaria, feitiçaria, meus irmãos, que é feito mesmo, né? Infelizmente aqui a gente não tá para julgar ninguém, glórias a Deus, aleluia. Mas o que é verdade a gente tem que falar, né? Glórias a Deus, aleluia, porque são tantas coisas que acontecem sobre a nossa vida. A inveja é pior do que a inveja nata, né? Ela apodrece os ossos, glórias a Deus, aleluia. Ninguém quer ver ninguém bem, não quer ver ninguém feliz, glórias a Deus, aleluia. Mas nós cremos que nessa tarde, meus irmãos e minhas irmãs, glórias a Deus, todo mal sobre a sua casa, sobre a sua família, os seus filhos, a nossa família, os nossos filhos caíram por terra pelo sangue de Jesus, amém? Vamos orar o Salmo 91 aqui, eu vou fazer a leitura. Gostaria que todos vocês pudessem inclinar aí a sua mente, aí a sua cabeça para o Senhor, no Salmo 91 aí, para quebrar todo o laço do passarinheiro, a peste perniciosa sobre as nossas vidas aqui na terra, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele me livrará dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegarás a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegarás à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, e também o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele. Na angústia dela eu retirarei, glorificarei, fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Né, meus irmãos e minhas irmãs, tá aí a palavra, o Salmo 91, para quebrar todo o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, tudo aquilo que o inimigo está aniquilando na sua casa, na sua família, no seu trabalho.
em todas as áreas, na área sentimental, profissional, espiritual. Esse é um Salmo 91, é um salmo forte para quebrar as maldições, palavra de maldições, palavra de derrota, palavras que são lançadas sobre as nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia, as setas, orações contrárias, né? David, você sabe que nós estamos numa batalha espiritual e sabemos que muitos não querem nos ver de pé. Muitos não querem ver a pastora Cidinha numa rádio, muitos não querem ver você em cima de um altar, né? Então acaba lançando palavras sobre as nossas vidas, né? Sabe o que quer dizer isso, meus irmãos? É inveja. Mas saiba que todos vocês também poderiam estar fazendo o que nós estamos fazendo. Mas só basta vocês confiar em vocês mesmos e fazer igual. Não precisa ser igual, faça do jeito que você fizer. O que você fizer para Deus vai estar agradando o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, aleluia, mas não massacrar um filho do Senhor, não julgar um filho do Senhor, porque quem pode nos julgar é só Deus que pode julgar a minha vida, a vida do David, a vida de pastores, missionários na qual estão aí. Glórias a Deus, aleluia. Nós não estamos aqui para nos gloriar, mas sim para exaltar o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Então aqui o Salmo 91, ela quebra os laços do passarinheiro, peste perniciosa, tudo aquilo que são lançadas sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, os nossos filhos, né? Até em tudo, nas nossas áreas sentimental, profissional, espiritual, no nosso ministério. Glórias a Deus, aleluia. Quantos não estão aí batendo palma aí para ver o filho do Senhor cair? Glórias a Deus, aleluia. Quantos não estão por aí, né, batendo palma, dando risada? Mas olha, só quem pode nos julgar é Deus, porque Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa sinceridade. Glórias a Deus, aleluia. Ele sabe até que ponto eu vou chegar, né, até que ponto o David vai chegar e outros aí. Glórias a Deus, aleluia, porque é só Deus que determina. Glórias a Deus. Então não deixe o inimigo matar os seus sonhos. Não deixe o inimigo colocar barreiras sobre a sua vida. Glórias a Deus, aleluia. As irmãzinhas que estão aí. A irmã Adelaide, que me ligou. Glórias a Deus, aleluia. Agora eu lembrei, irmã, me perdoe. Eu falei que logo no início eu ia apresentar o seu nome. Mas Deus está entrando aí na sua casa. O Espírito Santo de Deus está visitando o seu lar, o seu casamento. Glórias a Deus, aleluia. Confia no Senhor, porque o resto Ele fará. Faça para o Espírito Santo de Deus, porque o resto Ele fará sobre as nossas vidas, irmã. Glórias a Deus, aleluia. Você crê que o Espírito Santo de Deus, Ele vai colocar tudo no lugar. Tudo aquilo que estava ali, tudo que estava fora do lugar, o Espírito Santo de Deus nessa tarde está entrando dentro do seu lar. O Espírito Santo de Deus está colocando tudo no seu devido lugar. Só basta a senhora crer. Creia somente no nosso Deus. Glórias a Deus, aleluia. Confia. A fé persevera, assim como Isabel, assim como Zacarias, assim como Ana. Glórias a Deus, aleluia. Eles creram no nosso Deus. Eles depositaram a confiança no Espírito Santo de Deus. Assim como Jó também. Glórias a Deus, aleluia. Que teve sua vida constituída. Deus reconstituiu tudo. Colocou tudo no lugar. Assim o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer por mim. Ele quer fazer por vocês também. Glórias a Deus, aleluia. Só basta perseverar. Na palavra fala que Zacarias orou muito. Ele e Isabel oraram muito para ser pais, né? Então chegaram ali, eles oraram tanto, e eles imaginavam que eles jamais iam ser pai, né? E de repente ali com uma certa idade ali, o anjo, Deus apresentou o anjo para eles, né? E deram aí glórias a Deus, essa mensagem linda, maravilhosa para ele. Glórias a Deus, aleluia. Mas mesmo assim ele não acreditou, ele foi punido. Então não deixa o Senhor punir você por algo que Deus já colocou, que já está escrito. Glórias a Deus, aleluia. Só basta você crer, meu irmão. Só basta você acreditar, minha irmã, que Deus, Ele vai colocar tudo no lugar. Tudo aquilo que é impossível nos olhos do homem, mas para Deus não é. Glórias a Deus, aleluia. Decanta lá, Bachuri, Marraia.
Faça um propósito com o nosso Deus. Entrega a tua vida no altar do Senhor. Se busca pouco, busque mais. Se ora pouco, ore mais. Glórias a Deus, aleluia. Jesus Cristo nos salvou. Deus nos salvou. Glórias a Deus, aleluia. Salvou Daniel. Glórias a Deus, aleluia. Né? Salvou tantos discípulos ali que estavam passando por tantas coisas ali. Glórias a Deus, Deus salvou da cova do leão. Deus, glórias a Deus, aleluia. Ali como Deus também, né? Enviou ali o seu profeta ali para profetizar ali em cima daqueles ossos secos ali que não tinha mais vida. Glórias a Deus, aleluia. Deus é um Deus que ele abre sepultura, ele é um Deus que ele fecha a sepultura. Só basta nós crermos, só basta nós acreditar nesse Deus maravilhoso. Glórias a Deus, aleluia. Depositar a nossa fé, depositar a nossa confiança, nos entregar de corpo e alma para o nosso Deus, que é isso que ele quer conosco, meus irmãos. É isso que ele quer conosco. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a nossa história. Mas para isso, para Deus mudar a sua história, você precisa buscar. Você precisa ter um particular com o nosso Deus. Você precisa confiar. Glórias a Deus, aleluia. Não adianta você orar uma semana, orar 2 dias, 3 dias e parar. Deus, ele quer mais de você. Deus, ele quer que você entregue o teu coração. Ele quer que você entregue a sua vida nas mãos dele. Porque é ele que é por mim, ele é por você. É ele que nos dá saúde, ele que nos dá vida, vida abundante aqui na terra. Ele sabe, só ele que sabe até quando nós ficaremos aqui na terra. É só ele que sabe, meus irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Ele sabe do destino de cada um de nós aqui na terra. Glórias a Deus. Porque é ele que está nos segurando pelas nossas mãos. É ele que rega a gente todos os dias de manhã. Glórias a Deus, aleluia. Nós somos um botãozinho do Espírito Santo de Deus. Nós somos o feijãozinho dele. Somos filhos dele aqui na terra. Assim como ele enviou o seu Filho ungido, nosso Jesus Cristo, para nos ensinar. Para, glórias a Deus, aleluia, libertar pessoas ali, para salvar almas ali, glórias a Deus, aleluia, curou os enfermos, glórias a Deus, aleluia, curou o paralítico. Jesus Cristo, ele veio para nos ensinar, para nos mostrar que Deus é o Deus que criou o céu e a terra, que sem ele nós não somos nada neste mundo. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Só existe um Deus aqui na terra, que é um Deus fiel. É um Deus que nos chama pelo nosso nome. Glórias a Deus, aleluia. É um Deus que ele já sabia de tudo que ia acontecer com a gente antes de entrar no ventre da nossa mãe. Glórias a Deus, nós somos escolhidos do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor tem uma obra não só na minha vida, mas o Senhor tem obra na vida de todos nós que estamos aqui na terra. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Faça uma aliança com o Espírito Santo de Deus, assim como ele fez uma aliança com Isaac, com Abraão, Jacó. Glórias a Deus, aleluia. Faça uma aliança com ele. O que você está esperando, meu irmão e minha irmã, que está em casa agora, com uma enfermidade, né? Glórias a Deus, aleluia, que está ali, que abre o armário, abre a despensa, não tem nada, que abre a geladeira, não tem nada. Glórias a Deus. O que você está esperando, meus irmãos? Vamos agir. Vamos arregaçar nossas mangas e falar: Senhor, eis-me aqui, faça de mim a tua vontade, Pai. Glórias a Deus, aleluia. Senhor, abre aquelas portas de emprego para mim, coloca Deus à frente de tudo, antes de você tomar qualquer decisão. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Fale com o nosso Deus, entrega teu coração, ora mais, busca mais. Glórias a Deus, aleluia. O tempo que você está numa internet, o tempo que você está no WhatsApp, falando com um monte de gente, é o tempo que você está ali, ligada ao nosso Senhor. É o tempo que você abre o coração e fala: Senhor, eis-me aqui, Pai.
Glórias a Deus. Preenche esse vazio, tira essa dor, essa tristeza, essa mágoa. Venha fazer parte do meu coração, venha morar na minha vida. Glórias a Deus, aleluia. Venha fazer parte aqui da minha mesa, Senhor. Convida o Senhor para jantar. Convida o Senhor para almoçar com você. Convida o Senhor para deitar ali do teu lado na sua cama. Glórias a Deus, aleluia. Convida o Senhor para passear com Ele. Senhor, eis-me aqui, vai na minha frente. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus quer de mim, de você, meus irmãos. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer fazer parte da nossa família. Ele quer fazer parte ali dos nossos sonhos. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Ele quer fazer parte ali de uma mesa. Glórias a Deus, aleluia. Ele quer fazer parte, meus irmãos, de tudo que nós vamos fazer. Ele quer estar ali presente. Coloca Deus na frente de tudo. Glórias a Deus, aleluia. Decanta lá, baixuriema, rai. Ora lá, baixuriema, na balabaxaia, Senhor. Ah, papai. Entra, meu Deus, sobre os nossos lares, dentro dos nossos lares, Pai. Senhor, eu te convido, Pai, para fazer moradia, meu Deus e meu Pai, dentro do meu lar, dentro do lar de cada irmão, de cada irmã nessa tarde, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Decanta lá, baixurie, manaia. Que todo mal, toda barreira, todo impedimento, todo bloqueio das nossas vidas, glórias a Deus, aleluia, nessa tarde, venha ser quebrado, venha ser desbloqueada, venha ser repreendida pelo sangue de Jesus Cristo, Pai. Ah, Jesus, entra com as tuas mãos poderosas nos nossos lares, nos nossos veículos, Pai. Cobre os nossos veículos com teu manto sagrado, brinda os nossos veículos de acidente, Pai. Brinda, meu Deus e meu Pai, as nossas casas dos olhos gordos, das invejas, das falsidades, palavra de maldições, palavra de derrota sobre as nossas casas, inveja, caia por terra pelo sangue de Jesus Cristo, Pai. Nessa tarde, Senhor, brinda as minhas filhas, brinda a minha família, coloca teu escudo, Pai, coloca a tua túnica, meu Deus, coloca as tuas armaduras sobre as nossas cabeças até as plantas dos nossos pés, Senhor. Nessa tarde, Senhor, derrama a tua unção dobrada, Pai, sobre as nossas vidas aqui na terra, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Abre a nossa visão, Pai. Quebra agora todo mal, todo impedimento, todo empecilho, toda barreira, Pai, sobre a nossa vida, Pai, tudo aquilo que está impedindo, Pai, dos teus filhos, das tuas filhas, meu Deus e meu Pai, a te buscar. Glórias a Deus, aleluia. A te convidar, Pai, para fazer parte de uma mesa, Pai. Nessa tarde, Senhor, entra com a tua providência, meu Deus. Quebra os cadeados, quebra os empecilhos, Pai. Quebra as palavras de maldições lançadas sobre as nossas vidas, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Repreende, Pai, o devorador, o cortador, o migrador. Glórias a Deus, aleluia, das nossas áreas financeiras, Pai. Nessa tarde, pelo sangue de Jesus, Senhor, nos colocamos diante da tua palavra. Nos colocamos, Senhor, diante do teu altar, Senhor. Entra com a tua misericórdia, nos cobre, nos sela, nos brinda, Pai. Derrama o teu sangue de carmesim sobre as nossas cabeças. Glórias a Deus, aleluia. Oh, decanta lá, baixuriema, raia, lá, baixuriema, naia, lá, baixaia. Ah, Jesus, quebra os cadeados. Senhor, quebra as correntes, Pai. Quebra as obras do mal lançadas sobre as nossas vidas, Pai. Pelo sangue de Jesus Cristo, Pai. Faz justiça, sim, Pai. Ah, Jesus, faz justiça com as tuas mãos, Senhor. Porque a justiça vem do Senhor e não do homem. Glórias a Deus, aleluia. Repreende tudo
tudo, Pai, tudo aquilo que impede, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que está impedindo da gente te buscar. Glórias a Deus, aleluia. Quebra agora, meu Pai, tudo aquilo que está esmurecendo o teu filho a se levantar. Glórias a Deus, aleluia, a falar o teu nome, Pai. Quebra as garras de Satanás sobre as nossas vidas, Senhor. Vai quebrando, vai repreendendo, Senhor, vai jogando por terra nessa tarde, Pai. Visita os lares, Pai. Visita os casamentos, Senhor. Visita, meu Deus, os hospitais, ali onde está o teu povo, Pai. Sofrendo, Pai. Porque algo ali, Pai. Oh, glórias a Deus, aleluia. Algo ali foi feito, Pai. Algo ali não está de acordo com o que o Senhor quer, Pai. Porque às vezes, Pai, o Senhor trata conosco no leito, Pai. Meu Deus, abre os olhos dos teus filhos antes que seja tarde demais, Senhor. Visita ali, Pai, aqueles que estão à mesa de cirurgia, aqueles que estão nas mãos dos médicos, Senhor. Que não sejam os médicos, mas sim o Senhor, Pai. Aqueles que estão ali numa fila, meu Deus, aguardando uma cirurgia. Aqueles que estão aguardando o médico, meu Deus, abre as portas, Senhor. Quebra os cadeados, quebra as barreiras, quebra as mandingas, Senhor. Quebra as oferendas que foram feitas ali, Pai, para que a gente não venha receber as nossas bênçãos, a nossa vitória, Pai. Porque as nossas bênçãos, a nossa vitória, glórias a Deus, aleluia, é do Senhor, glórias a Deus, aleluia. Entra com as tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas aqui na terra, Pai. Repreende a fúria do maligno, meu Pai. Quebra as barreiras que impedem os teus filhos, que nos impede a receber uma vitória dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, até mesmo dentro do ministério, Pai. Que muitos, meu Deus e meu Pai, estão fechando as portas, Senhor, para que os teus filhos não levem a palavra, para que os teus filhos não levem a verdade. Glórias a Deus, aleluia. Decanta labachuri emanai. Entra, Pai, com as tuas mãos misericordiosas sobre as nossas vidas. Repreende, Pai, todo mal, toda palavra de maldições que lançaram sobre as nossas vidas, desde lá dos nossos antepassados, nossos ancestrais, dos nossos familiares que já vieram já trazendo uma maldição. Pai, que essas maldições venham a ser repreendidas e lançadas aos ventos pelo sangue de Jesus Cristo. Pai, toda inveja caia por terra nessa tarde pelo sangue de Jesus, porque Satanás não tem poder nenhum sobre as nossas vidas aqui na terra. Glórias a Deus, aleluia, aleluia, Pai. Repreende a fúria, Pai, repreende o mal, repreende, Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, Pai, tudo aquilo que lançaram sobre as nossas vidas, Pai. Ah, Jesus, a palavra de maldições, palavra de derrota, meu Deus, quebra as algemas, quebra, Senhor, pelo sangue de Jesus. Amém? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Estamos acabando aqui, glórias a Deus, o programa Mulheres com Visão de Águia. Sábado que vem estarei de volta, glórias a Deus, aleluia, trazendo aqui um pastor, um missionário, um homem de Deus aqui para trazer a palavra, dando um testemunho de vida, glórias a Deus, aleluia, para todos vocês que estão nos seus lares. Glórias a Deus, abre o coração, deixa Deus entrar, deixa Deus trabalhar, deixa o Senhor fazer parte da sua mesa, deixa o Senhor fazer parte ali no cantinho ali da sua cama, no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu carro, em todos os momentos da sua vida, meus irmãos e minhas irmãs. Glórias a Deus, aleluia, eu sou muito grata pelo Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, sobre a vida das minhas filhas, sobre a vida da minha família, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, que Jesus Cristo venha reinar sobre os lares de todos nós aqui na terra, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, né, David? Amém. Agindo Deus, quem impedirá, amém? E fiquem todos na paz do Senhor, glórias a Deus, aleluia, amém? Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, mais
um programa que iniciamos, estamos terminando. Obrigado. Todos vocês que estão aí no meu TikTok, que estão aí, glórias a Deus, aleluia, no meu Instagram, no meu Facebook. Deus venha abençoar poderosamente vocês, a irmã Irene, que está conosco até agora. Um grande abraço para você. Deus é na tua vida, mulher de Deus, né? Todos vocês aí, glórias a Deus, aleluia. Todos nós somos escolhidos do Senhor. Sou muito grata ao nosso Senhor, sou muito grata ao nosso Senhor, glórias a Deus, aleluia. Deus, Ele é maravilhoso sobre a nossa vida aqui na terra, amém? Um grande abraço para todos vocês, evangelista Davi, dá um abraço aqui pro povo. Foi um prazer Glórias estar a aqui com Deus, vocês. todos vocês aqui, Tenho glórias a certeza que Deus, foi um momento de aleluia. edificação, Deus, o Senhor é fiel. onde Deus falou conosco O Senhor é poderosamente. fiel sobre Tenha a uma nossa ótima vida. tarde na Obrigado presença de pelo Deus. amor, pelo carinho, Não se esqueça Adriano. das promessas Glórias de a Deus, Deus, que todos Ele é vocês poderoso que para estão renovar comigo aqui, cada um no delas. Que Deus Instagram, os no abençoe. Facebook. Deus abençoe todos nós aqui na terra. Grande abraço e fique na paz do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Um grande abraço para todos vocês. Amém? Amém. Deixa eu tirar foto nossa. Pode? Glórias a Deus, aleluia. Grande abraço para todos vocês, a pastora Edna, o pastor Tomé. Glória a Deus, aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor.